Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos irmãos, sou a Dama, dando continuidade à nossa jornada. Vou comentar sobre o capítulo 8 do livro 2 de Telos. Antes de iniciar este capítulo, eu gostaria de fazer uma recomendação. Muitos de vocês não ouvem o coração e procuram, em tudo que aparece, a solução, o apoio ou o milagre para resolver seus próprios problemas. Ouçam seus corações. Deixem-se levar por aquilo que o fluxo de suas almas traz. Não tentem ultrapassar o obstáculo dando uma volta em torno dele. Isto não é sábio, porque lá na frente ele voltará mais intenso e mais difícil de ser transposto. Não encarem esta jornada como o caminho para resolver todos os seus problemas. Muitos acham que o simples fato de seguir algo limpará o caminho, fará com que ele fique mais leve. Eu posso dizer que as lições que precisam ser aprendidas estarão aí, no caminho. Sim, vocês podem torná-las mais brandas no sentido de um total entendimento sobre o que precisa ser feito. Vou dar aqui um exemplo. A sua lição é subir 100 degraus. Aí muitos acham que a nossa ajuda diminuirá o número de degraus. Não. A nossa ajuda fará com que você suba os 100 degraus sem se cansar. É diferente. Não achem que vamos eliminar nada. Apenas facilitamos o como vocês passam por ela, mas não mexemos na lição. Então não tentem seguir esta jornada ou qualquer outra com esta intenção. Porque você nada conseguirá, pelo contrário, você estará acumulando mais um problema no seu caminho. Pela sua esperteza de querer se livrar de tudo sem passar por nada. As meditações contidas em todo este processo não são obrigatórias. Aprendam a sentir o coração.
Se você não está pronto para elas, pode ser que o resultado venha ao contrário do que você está esperando. Ouçam o coração. Pergunte ao eu superior se você está pronto para aquela meditação. Muitos fazem a meditação e se frustram. E por quê? Porque nada veem, nada sentem, nada percebem. E por quê? Porque não era o momento. Você ainda não estava pronto para estar nos nossos templos. Entenda isso. E isto não é nada que lhe diminua em poder ou em evolução. Apenas ainda não é o seu momento. É como se você estivesse tentando alcançar os andares mais superiores daquela pirâmide sem ter passado pelos andares que ficam no intervalo. Como se você escalasse o prédio pelo lado de fora, sem subir as escadas. Ao chegar lá em cima, nada lhe acontecerá. Você continuará sendo o mesmo que era no andar que estava. E voltará para lá. Nada você conquistará. Temos dito aqui várias vezes: aprendam a ouvir o eu superior. Não façam as coisas porque o outro fez, o outro disse, o outro achou que era bom. Ouça o seu eu superior. Quando cada um de vocês entender que a caminhada é única, é sua, e que você não precisa estar junto com o restante, nem acima nem abaixo, mas que você precisa estar no ponto da sua caminhada, aí sim vocês aprenderão a seguir o fluxo normalmente, a se deixar levar por aquelas águas, ora tranquilas, ora revoltas, mas tudo dentro do tempo correto, do seu aprendizado, da sua evolução. Esta jornada não é apenas a leitura de um livro. Cada vez que venho aqui, eu trago a minha energia também. E quem me ouve de coração aberto a recebe e se transforma. Porque é esta a minha missão. Eu não estou vindo aqui apenas comentar o livro por comentar. Existe uma missão aqui. E quem está se deixando levar pelo coração está vivendo muito bem este momento. Não faça porque o outro faz. Não veja porque o outro vê. Não ouça porque o outro ouve. Tudo tem que partir de você. Ouça, veja e sinta através do seu eu superior, não dos demais. Então, voltando ao assunto deste capítulo,
que é um assunto que incomoda a muitos de vocês que estão na terceira dimensão. Por que existe a morte? Por que perdemos pessoas que amamos? Por que umas pessoas vão no tempo certo, outras vão drasticamente, outras vão antes do tempo? Percebam o seguinte: cada alma, antes de encarnar, define o seu caminho. Define as lições que irá aprender. Define o caminho que irá percorrer. E define a forma que irá deixar o corpo físico. A palavra morte diz apenas a morte e fim do corpo físico, não da alma. A alma não morre. Quando ela perde o corpo físico, ela não morre. Ela continua sendo alma. E cada alma escolhe o momento de partir, o momento de deixar esta roupagem. E por que muitas estão fazendo isso? Porque não se sentem prontas para enfrentar a ascensão neste momento. Entendem que ainda precisam muito aprender para poderem chegar a este estágio. São almas sem coragem? É claro que não. Pelo contrário, são almas conscientes da sua própria capacidade neste momento. Não se veem prontas ainda para ascender. Quantas reencarnações elas ainda terão? Depende da caminhada de cada alma. Para aqueles que ficam, que perdem um ente querido, apenas percebam que há como uma viagem, em que eles foram para um local que vocês não podem estar, mas eles estão lá. E chegará um dia mais à frente que você poderá estar com eles novamente. Vocês já encarnaram e reencarnaram muitas vezes. Criaram laços. E eu não estou aqui falando de laços kármicos. Eu estou falando de laços de amor. E que de vez em quando vocês se reencontram. De outras formas. Não necessariamente como família. Existem muitas formas de duas almas que se amam se reencontrarem. Aceitar o luto é importante. Reprimi-lo, nunca. Mas aceitá-lo não como o fim da sua vida, como algo que lhe faz perder a vontade de viver. Quando isto acontecer, pense que aquele que se foi
estará sofrendo por ver o seu sofrimento. É isto que você quer? Que ele sofra? A menos que isto seja uma grande vingança. Aí eu vou dizer, cuidado com os seus sentimentos. Mas caso contrário, aquele que se foi quer lhe ver bem. Quer ver que você aceitou a ida dele. E que não culpa ninguém, nem a Deus Pai e Mãe, pelo que aconteceu. Existem formas e formas e formas de uma alma se desconectar do corpo físico. E algumas almas escolhem ser esses algozes. Por quê? Caminhada de cada alma. Não há julgamentos. Há almas que simplesmente existem para serem os algozes. Aqueles que tirarão a vida daquela alma naquele momento. São almas das sombras? A grande maioria, sim. Porque não se importam no que fazem. Tomaram esta missão para si como se ajudassem as almas que precisam ir embora. Alguém teria que fazer este papel. Então não há julgamentos em relação a essas almas. Mas elas existem. E se tornam muitas vezes algozes de muitas almas. É claro que esta não é uma caminhada divina. É óbvio que não. Mas da mesma forma que muitas almas são incumbidas de praticar os testes, estas também têm esta missão. E por que não é uma missão divina? Porque Deus Pai e Mãe nunca escolheu tirar a vida de um filho de forma abrupta ou antes do tempo. Mas este foi o caminho que a humanidade percorreu. E as almas assim quiseram. E dentro do livre-arbítrio, estas almas escolhem ser os algozes das almas que precisam ir embora. Isto tudo é muito complexo para que vocês entendam. Mas com certeza, isto é muito próprio da terceira dimensão. Mas o assunto aqui é a aceitação da morte. Existe uma decisão daquela alma em ir embora, e existe também o outro lado, a passagem por um sentimento de perda muito forte. E por quê? Porque aquela alma também escolheu passar por isso. Então, meus irmãos, tudo acontece dentro de um equilíbrio. Apenas vivam cada momento.
E acreditem, a ligação nunca se perde, nunca é rompida, quando é uma ligação de amor. A menos que uma das almas assim queira. Ela se desconecta daquela outra para nunca mais se conectar. É uma decisão da alma. Mas caso contrário, todas as ligações de amor vividas por todas as almas permanecem. E na verdade eu posso dizer que vocês se tornaram uma grande família. Exatamente como nós aqui em Telos. Já não sabemos mais quem é parente de quem. Porque estamos todos interconectados. E nos sentimos exatamente assim, como uma grande família, em que podemos confiar em qualquer um que encontremos. Este dia chegará para vocês, e vocês poderão viver bons momentos e matar a saudade de todos aqueles que se foram e que eram extremamente amados por vocês. Vivam o luto, mas principalmente aceitem que foi uma escolha daquela alma ir embora. E foi uma escolha da sua alma ter esta perda. Nada aconteceu por acaso. Olhem para tudo com amor. E com certeza, o luto passará muito mais facilmente.